Shalom, meus irmãos, 2023 chegou e muitas coisas estão acontecendo. Situações irreais, surreais estão acontecendo no nosso país. E a gente fica vendo tudo isso acontecer e fica se perguntando o que fazer diante de todo esse cenário. Como a gente pode proceder? Porque não dá para ficar parado, gente. Nós precisamos ter estratégia nesse momento. E assim, o Senhor vai dar a estratégia. Ele vai falar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. E de antemão eu queria deixar algo bem claro, gente. Tudo que está acontecendo no nosso país, os absurdos que nós estamos vendo, está no controle do Criador, de Yahweh. Não pense que está tudo nas mãos de Satanás. Não. O Criador tem um controle, tem um domínio. Lembram de Israel? Faraó afligiu, o povo, os hebreus. Só que quem estava endurecendo o coração de Faraó? Era o próprio Deus, para manifestar a glória dele. Então, pensem assim, tá? E se tudo está no controle do Senhor, aqueles que o buscarem vão receber direcionamento, vão receber revelações, vão saber o que fazer nesse tempo. E a gente vai iniciar, gente, estudando o Sermão da Montanha. Aqui tem uma chave que eu quero passar para vocês, que tem feito diferença na minha vida, e através disso ele tem me mostrado um pouco mais sobre o meu propósito, sobre aquilo que ele quer que eu faça nesse tempo, E assim, eu creio que ele quer falar com cada um de nós, com a igreja, porque se você não tá vendo esse vídeo aqui à toa, tá? Ele trouxe, por quê? Porque ele quer te revelar, ele quer mostrar para você um direcionamento específico para sua vida e para sua família, de como agir nesse tempo. E a gente vai compreender um pouco melhor isso, gente, do que eu estou falando, através de Mateus 6. A gente vai ler a partir do versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então quer dizer que o Senhor espera que nós oremos, correto? Não é se você vai orar, não. Quando você orar, então quer dizer que você vai orar. O Senhor espera isso, de mim e de você, correto? Agora a gente vai para o versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Então, aqui é a mesma coisa. Não é se você vai jejuar, se não. É quando você jejuar. Então, quer dizer que ele espera que a gente jejue. E isso, assim, por quê, gente? Através do jejum e oração, existe uma chave muito profunda que leva a gente a um caminho para a gente ouvir a voz dele, ter um direcionamento específico, que é o que a gente vai precisar para esse tempo. E é isso que eu quero deixar isso bem claro para vocês. E aí você vai entender algo. Através do jejum e da oração, existe uma conexão com a humilhação. E através da humilhação, você consegue se aproximar de Yahweh. Olha só, vamos lá. Lucas 14. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, aqui, deixa bem claro que é a gente que se humilha, tá? Não é questão, eu fui humilhado, coitadinho de mim, não. Aqui é você que se humilhou. Tiago 4:10. Fala o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Mais uma vez aqui mostra uma decisão pessoal. É você que faz. Não é circunstância nenhuma, é você que se bota nessa situação de humilhação perante o Senhor. 1 Pedro. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. E por que repetidamente as Escrituras pedem para a gente se humilhar? Porque o Senhor resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então, existe uma resistência espiritual aos soberbos, e por consequência eles não serão ouvidos pelo Pai. Mas existe uma graça e existe direcionamento aos humildes. E aí você fala assim, mas eu não sou soberba, essa palavra não é para mim. E eu te digo que é para você, porque eu pensava a mesma coisa. Eu não sofro disso não, sabe? Eu sou tranquila, eu sou simples, eu isso e aquilo.
Gente, só que cada um de nós aqui nessa terra temos que enfrentar a soberba. Às vezes, uns no nível mais alto, outros no nível menor, mas a gente tem que enfrentar, porque inclusive foi o primeiro pecado, né? A soberba, o orgulho, que fez com que Satanás se rebelasse contra o Criador e levasse com ele muitos anjos. Então, não subestima isso, ok? E o que é o jejum? É se abster de comida para propósitos espirituais, trazer nossa alma à sujeição de Cristo e, por consequência, quebrar a soberba, o orgulho. E assim, gente, você vai falar assim, mas para você é fácil, mas eu não consigo, eu não sei fazer isso. Para mim é muito difícil. E eu te falo que para mim também é muito difícil. Mas eu estou me esforçando. O importante é a gente começar a iniciar. Gente, para mim é algo que eu não gosto. Quando eu falo que eu vou jejuar no dia, eu fico de mau humor, já amanheço de mau humor, porque eu sei que vai ser um dia difícil, um dia que vai ser um dia miserável, porque eu vou ver as pessoas comendo, eu vou ficar com fome, principalmente no trabalho. Quando a gente está em casa, tem que fazer comida para criança, você está ali sentindo o cheiro. Não é algo fácil, mas é algo que é necessário. E que você cria uma sensibilidade espiritual gigantesca. Você fica atento à voz do Senhor. Então, não digo que você não consegue, porque se eu estou conseguindo, você consegue. Vai dar certo, ok? E agora vamos entender o que Esdras fez diante de uma situação difícil que ele estava vivendo. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. E por que ele fez isso? Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Pois jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então compreende que coisa incrível é o jejum? Eles tiveram resposta e saíram ilesos de toda essa situação. E agora você vai entender que o jejum e a oração têm o poder de mudar um destino, mesmo para um homem perverso. E isso aconteceu com o rei Acabe, que foi considerado um dos piores reis de Israel, um homem maligno. E como diz as Escrituras, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e fez grandes abominações, seguindo ídolos. E contra ele veio uma sentença, um mal. E o que foi que ele fez? Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e jazia em saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: não vistes que Acabe se humilha perante mim? Porque, gente, a humilhação está conectada ao jejum. Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei sobre a sua casa. Então, se Acabe era um rei mau e teve essa resposta da parte do Senhor, teve o seu destino mudado, quanto mais você e eu, a igreja de Cristo. Entenda algo, Satanás odeia o jejum. Ele teme as pessoas que jejuam, ele tem medo, porque ele sabe que essas pessoas vão estar conectadas ao Eterno e, por consequência, vão ouvi-lo e vão ser instruídas por ele. E Paulo, né, o grande apóstolo, o homem que eu admiro demais, ele tinha um entendimento disso. É tanto que ele coloca isso nas cartas dele, né? Como está em 2 Coríntios, fala o seguinte: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores. Versículo 27, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Então aqui se observa que essa questão da fome e do jejum é diferente. Aqui era uma circunstância da vida, era uma circunstância da decisão dele de seguir a Cristo, a fome e a sede. Só que o jejum era a decisão pessoal dele. Então existiam dias que ele passava fome. E nos dias que tinha comida, ele poderia se saciar, ele se propunha a jejuar, porque ele entendia o significado e o propósito do jejum. Então, meus irmãos, vamos seguir o exemplo de Paulo. E agora que você tem um entendimento sobre a questão
da humilhação, da gente se humilhar, do jejum, da oração, eu vou te dar a chave para você ter um direcionamento específico para esse ano de 2023 do Senhor, para sua família. Porque ele, como eu falei, gente, ele vai começar a mover pessoas. Ele vai começar a abrir portas, ele vai começar a fechar portas, ele vai começar a movimentar o povo dele. E vai começar a falar especificamente com cada um. E aí a gente vai compreender isso através de Atos, que fala o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, no momento que eles jejuavam e oravam ao Senhor, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo disse e revelou um direcionamento, revelou um plano específico para aquele momento, para a igreja, para aquelas pessoas. Então, meus irmãos, tempos difíceis estão chegando. Todos nós estamos vendo coisas tristes acontecendo no nosso país. A liberdade está indo embora. A censura já se instalou. Quem leu 1984 vai entender o que estou falando. E o que fazer? Buscar um direcionamento específico. Não fique parado. Se humilhe diante do Altíssimo. Ore e jejue, porque assim como o Espírito fez na igreja primitiva, ele vai fazer hoje. Ele vai direcionar. E é algo que você não vai ter dúvidas. E para finalizar, não se esqueça, quem endureceu o coração de Faraó foi o próprio Deus. E Faraó representa os governantes desse mundo. Mas, como eu já disse, tudo é para a glória do Senhor. E Atos 13 confirma isso. Versículo 17. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Então, o mundo vai ver o braço poderoso do Senhor de Yahweh sobre os cristãos no Brasil, sobre aqueles que se humilharem e se sujeitarem ao direcionamento do Espírito. Shalom a todos.